Oiê, nesse vídeo eu quero trazer para vocês um modelo novo de bolsa e também contar da minha experiência com o fio da Morindo. Finalmente eu comprei um para trazer para vocês a minha experiência. Esse aqui é o de 36 milímetros e a cor é o Rosé Quartz, tá? É o poá rosinha, então quero muito estar utilizando. Para esse projeto de bolsa, eu não sei se vai dar um novelo, eu espero que dê, para eu mostrar para vocês, espero que vocês gostem. E tem molde também, já tô aqui com duas peças prontas, a nossa aba da bolsa e as laterais, então você já tem mais ou menos ideia de como vai ser esse modelinho, tá? Por enquanto, cortei só essas duas peças, tem outras também, bem menores, a alça, e eu vou mostrando ao decorrer do vídeo. Então vamos lá, para eu já iniciar com esse modelo e mostrando para vocês o passo a passo. Vamos lá então para iniciar a nossa peça, tá? Para esse tamanho. Nós vamos começar com os 15 correntes, tá bom? Vamos fazer 15 correntes, façam elas bem folgadinhas para não ficar torta a nossa peça, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 correntes apenas, tá bem? Eu não vou fazer mais nenhuma pra subir, não. Essa aqui já tá a conta pra gente fazer a nossa peça. Então, essa 15 aqui, eu vou voltar nessa outra de trás. Então, a gente vai usar essas alcinhas, tá vendo? Ó, tem uma alcinha, eu vou na segunda alcinha e faço um ponto baixo, pra dar um acabamento melhor. Então, todas as alcinhas nas costas eu vou trabalhando pontos baixos. Bem simples essa peça, tentando economizar o máximo de fio pra conseguir concluir a peça completa, tá bem? Então, assim a gente vai fazendo pra que fique esse acabamento aqui no fim, tá bom? Então, eu vou fazer todas as meus pontos baixos e volto no fim da carreira para mostrar para vocês como subir. E depois é só repetição. Pronto, terminando aqui a nossa carreira, ficou então a última alcinha para terminarmos nosso último ponto baixo dessa forma. Faço uma corrente para subir, viro o trabalho. E nós vamos trabalhar aqui, ó, nesse primeiro espaço com pontos baixos. Então, é simples, é só seguir fazendo ponto baixo por toda a carreira, tá? Não tem segredo. Chegando no fim eu mostro pra vocês como a gente não ter perigo de errar e não ficar torta a nossa peça. Essas carreiras aqui, elas são simples, mas se você erra o ponto, a peça acaba ficando um pouco torta. Olha só, cheguei no fim. Então, é bem simples. Tem aqui duas alças. Esse é meu último ponto. Faz um ponto baixo, acabou. Faz uma corrente pra subir. Então, vamos voltar ao trabalho. É muito importante não pegar nessa alça aqui do canto, que não se confunda, tá? Então, esse aqui não é um ponto, esse aqui é o último. Faz uma corrente pra subir, vira o trabalho e volta bem aqui, ó, no primeiro buraquinho, no primeiro espaço. Então, é isso, é só seguir sempre fazendo, deixa o ponto bem ajustado, evita deixar o ponto muito aberto ou então muito apertado, mantenha a tensão do ponto pra ficar uma base, um retângulo bem certinho. Ele vai ficar um retângulo bem reto e sem nenhum furo na nossa peça, tá bom? Vou crescer aqui as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês quantos centímetros vamos precisar para esse nosso modelo e quantas carreiras também. Então, uma pausa pra gente fazer aqui, ainda não cresceu o tamanho suficiente, tô aqui calculando por conta do fio. E agora eu já vou fazer o nosso tassel para deixar ele separado, tá? Então, como é que eu gosto de fazer quando a gente tá entendendo o melhor o fio, pra gente saber se vai dar pra fazer, né, a nossa peça. Então, bora lá. Vamos dar aqui umas 15 voltas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dar 12, na verdade, 11, 12, pronto. 12 voltas, vou cortar o fio e vamos deixar separado com o mosquetão aqui, porque o que sobrar a gente faz pra dar uma arrematada. Então, já tem aqui nosso fio prontinho e separado do nosso tassel. Agora, a gente tem que passar a volta nas nossas laterais, então são duas peças dessa. Ainda só cortei uma pra mostrar pra vocês.
Então, pra nós contornarmos essa peça, eu preciso de uma agulha mais fina, tá bem? Então, agora com o nosso fio, é sempre bom dar uma esticada. Dessa forma. E agora a gente vai fazer a nossa volta na nossa abinha aqui. Muito simples de fazer também, você já conhece no vídeo aqui. Vamos fazer pontos. Nesse caso, eu não vou fazer pontos baixíssimos, não. Eu já vou fazendo pontos baixos, normais, durante toda a minha volta. Já aproveito para esconder o meu fio. Então, diferente das bases que eu utilizo, eu normalmente faço um ponto baixíssimo para acabamento e depois contorno com pontos baixos. Porém, nessa, quero fazer diferente, só com pontos baixos por toda a minha volta da minha lateral aqui, da nossa peça, desse jeito aqui, tá bom? E voltei aqui pra mostrar pra vocês, nós vamos fazer aumentos nos cantos, tá? Os aumentos vão ser no primeiro quadrado da nossa base e aqui no outro também, tá? Que são nos cantos, na realidade, vão ser nos cantos de cada lateral. Então, aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos pra dar essa voltinha nesse canto. Porque aí a nossa base, ela vai ficar bem certinha, porque se a gente faz sem nenhum aumento, vai causar aflito, né, na nossa peça. Então, a gente faz aqui um aumento, aqui o próximo aumento. Lembrando que essa base, os furinhos, eu fiz ela intermediário para um fio mais fino, de 25 milímetros, e um de 36 que eu tô utilizando. Então, também vai ficar legal se vocês usarem um fio menor. E pronto, vai ficar os aumentos só nos cantinhos. Agora é só seguir pra finalizar e fazer nas duas laterais, tá bem? Então, olha, você viu? Você também pode fazer pontos baixíssimos, mas como é na lateral, eu resolvi fazer só ponto baixo mesmo. Então, você pode ver que o furinho, nesse tamanho aqui de furador, mostra um pouco, tá? Então, fica a critério de vocês, o que vocês acharem melhor. Se quiser, faça um ponto baixíssimo primeiro e depois faça um ponto baixo. Não tem problema, ou use um furador menor também, tá? Vou terminar aqui as minhas partes e volto pra gente montar a nossa bolsa. Pronto, então chegamos aqui. Vou medir pra vocês. Lembrando que a medição, ela não fica tão boa, né? É 34 centímetros por 19 centímetros. Eu peço que vocês tentem se basear a olho mesmo, porque a gente tem que dar a volta na nossa lateral, tá? Então, vou falar pra vocês quantas carreiras que eu fiz com o fio de 36 milímetros, tá? Então, ficou nesse tamanho, mas a gente estica, então, enfim, esse tamanho não é tão legal de se basear, tá bem? Então, vou contando de 2 em 2, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, 24 carreiras eu finalizei esse nosso retângulo. Olha só como fica bem retinho, não fica nenhum erro, então fica perfeito aqui com as nossas 15 carreiras iniciais, totalizando aí 14 pontos baixos, né? A gente sempre perde um quando a gente faz um retângulo como esse. Próximo passo, então, eu vou aqui medir com vocês, mas eu vou ajustar essas sobrinhas para que vocês economizem toda a quantidade de fio, tá? O meu sobrou, vamos ver aqui, 1,50 m, isso, 1,50 m, tá? Ficou aí com 1,60 m de fio pra gente poder aplicar a nossa aba. Vai sobrar com certeza, mas então deixando registrado aí 1,50 m, eu consigo depois tirar o que sobrar. Das laterais eu deixei pros dois, vamos ver aqui quantos centímetros. Olha só, ficamos com 1,30 m, 1,34 m nas laterais, então também vou ver quanto vai sobrar. Sobrando qualquer fio, a gente acrescenta no nosso tassel, tá bom? Então agora vamos para a parte mais chatinha, que é deixar tudo bem reto. Eu vou começar pela lateral aqui, para ir encaixando
e vou mostrando pra vocês. Eu vou primeiro colocar essa lateral e venho mostrar pra vocês a outra lateral, que aí eu já consigo ajustar bem e ensinar vocês direitinho. Voltei aqui pra mostrar, olha só, importantíssimo aplicar nosso fecho antes, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. No nosso molde vai dar todas o tamanho, o furinho já pra vocês, né? O desenho pra vocês furarem exatamente nesse lugar. São 2 hastes como essa, pra colocar na lateral, tá bem? Então, com os rebites, é bem simples o encaixe, olha. A parte daqui de dentro, a gente encaixa a primeira parte do rebite, que é a parte maior, e depois encaixamos. Então, todo molde já vem com os lugares de furo, pra não ter erro pra vocês. Com uma tesoura bem amolada, a gente consegue fazer um acabamento legal no nosso montana. Encaixou e aplicou lá no nosso balancinho pra apertar. Coloquei aqui por enquanto, porque eu quero colocar uma meia argola, provavelmente uma meia argola fixa, então preciso colocar antes, tá? E depois eu só tiro aqui, que eu só coloquei por cima mesmo, e coloco a nossa meia argola pra vocês. Então, agora vamos aplicar a lateral. Essa outra lateral já está aplicada, tá bem? Então, vamos a algumas informações. Pra aplicar as nossas laterais, a gente precisa também de alguns marcadores. Não tenho nenhum aqui, então a gente vai fazer improvisado. Primeiro, vou trazer aqui no nosso primeiro ponto, bem no centro aqui de tudo. Não peguem só em uma alça para não esticar e ficar feio o trabalho. Então, pode pegar aí bem na ponta e trazer todo o fio. Então, é aqui que eu vou começar. O segundo ponto é encaixar também desse outro lado. Então, você pega um outro fio, ó, sobrou só esse restinho aqui, tá? Da outra lateral, sobrou exatos 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros vocês desconsideram aí, caso vocês queiram pra economizar, mas esse fio que eu já vou englobar lá no nosso tassel. Então, vou colocar aqui pra marcar, pra eu deixar mais firme, essa nossa lateral, que eu já deixo marcando assim, ó, dá um nozinho, pronto. E agora, a gente precisa do nosso meio, então eu vou medir aqui a nossa bolsa, olha, aqui tá o nosso meio. Vou marcar aqui, e agora eu preciso também do nosso meio da nossa lateral, que vai ser mais ou menos aqui, desse jeito. Vou pegar um outro fio, vou pegar aqui com vocês, peraí. Vou pegar esse fio aqui, pra eu marcar também essa parte, só pra deixar fácil, depois vocês tiram. Então, tá aqui, são essas amarrações. Porque a gente vai trabalhando proporcionalmente, depois eu solto e continuo proporcionalmente, pra nossa bolsa não sair errada. Então, vamos lá com nossa agulha de tapeceiro, uma agulha grossa, vocês vão passar o nosso fio. Se for um fio mais fino, melhor ainda, mais fácil. Pronto. Então, agora a gente vai trabalhar só em uma alça, tá vendo, ó? Essa alça daqui, desse lado, eu deixo pra fora e trabalho na outra alça. Então, vocês conseguem perceber que essa alça daqui, ó, perto do ponto, ficou exposta. A gente tem que fazer o mesmo, ou seja, eu vou deixar essa alça e vou trabalhar nessa daqui. Então, vocês têm que sempre arrumar o ponto pra ele ficar retinho, desse jeito. Então, na primeira alça, que é essa daqui, eu já trago dessa forma. Eu arrumo aqui o meu ponto, ó, pra ficar bonito aqui. Na próxima alcinha, como é que a gente vai trabalhar? Eu saí pegando sempre nessa alça daqui de dentro, olha. Nessa alça. Tá vendo que aqui tem um ponto que ele corre? Depois eu faço outra alcinha nessa, bem aqui, ó. Depois nessa. Depois nessa aqui de novo. Tá vendo a alcinha? Arruma. Aqui vai ter um e aqui outro. Deu pra entender mais ou menos? Porque aqui tá fácil, aqui é uma alcinha de cada vez. Só que aqui a gente tem que se atentar do outro lado. Então, fazendo assim, a conta vai dar bem certinho. Arruma a alça, te aperta bem. Pronto. Na próxima alça, eu vou pegar nessa alcinha aqui da frente. Tá vendo que tem um ponto que divide as nossas alças, né? Desse jeito. Então, a conta deu bem certinho fazendo desse jeito.
Próxima alça vai ser nessa alcinha daqui. E assim por toda a nossa volta. Então, vai ficar bem proporcional, bem certinho. Próxima alça, agora vai ser nessa daqui, tá? Próxima alça, ó, tá bem aqui escondido, tá vendo? Essa alça aqui fica dividindo ele, então pronto. Só seguir fazendo nessa sequência que vai dar certo, não vai ficar torta, porque se você faz essa costura torto, então acaba ficando um resultado ruim. Sei que fica um pouco confuso, mas é só ir acompanhando, fazendo, que vocês vão ver. E vai ficar assim, com esse acabamento pra cá. Vou terminar a minha, dar toda essa volta. Nossa bolsa tá quase pronta. E aí eu volto com vocês pra gente fazer os nossos acessórios. Então essa abinha aqui, ela não tá pronta. Vamos ter alguns acessórios, já tô com os moldes ali cortados. E venho pra gente aplicar. Voltei aqui, já estamos com todas as aplicações, olha, tá furadinho aqui com o nosso molde, nossas duas hastes que vamos precisar também, e por enquanto a nossa alcinha de mão, olha só que legal. A gente precisa fazer algumas aplicações. Aqui nós estamos com essas fivelas, que elas normalmente são fivelas, tipo fivela de cinto, né? Ela é bem legal. Esse tamanho que eu tô utilizando, ele tem mais ou menos, olha só, 2,5, tá? 2,5 centímetros. Então, é só encaixar por baixo. A fivelinha vai no primeiro furo. E depois passa aqui por baixo pra encaixar. Desse jeito, assim. Pronto. E as nossas fivelas estão prontas pra aplicar na nossa aba, tá? Então, também já tô ali com o molde, onde vai ter nossos furinhos aqui. Vou ali marcar com vocês. Também tem os nossos furinhos na aba, o molde já vem com furo também. Agora é só aplicar com os nossos rebites. Então, novamente, que é muito fácil a aplicação. Como vocês podem fazer? Vocês podem deixar sempre os rebites pré-prontos. E depois é só em um armarinho que faça a aplicação, se você não tiver balancinho. Na minha cidade tem alguns armarinhos que fazem esse tipo de trabalho, então a gente só deixa pronto aqui e leva lá pra pessoa aplicar pra gente. Então, a parte maior vai por baixo, desse jeito, olha. Coloquei 2 furos pra termos 2 rebites aqui pra ficar mais seguro, bem mais firme. Dessa forma, a nossa tirinha, que é nossa alça de mão, é aplicada aqui. E então, com a outra parte do rebite, a gente aplica. Lembrando que a gente precisa apertar todos esses balancinhos antes de aplicar a nossa aba na nossa peça. Dei uma pausa aqui pra mostrar pra vocês, tinha até feito errado. Nos 2 furinhos que a gente fez, um eu coloquei o nosso rebite e o outro a gente vai colocar o nosso botão imantado, olha. Finalmente eu vou utilizar, em um vídeo passado eu fiz essa comprinha aqui. Finalmente! Foi difícil encontrar, só encontrava na internet. Então é um botão imantado. Esse aqui meu é pequeno, ó. E ele já vem com acabamento. Tá vendo? Dos 2 lados. Eu só preciso de um lado, né? Que aí a gente vai colocar eles aqui, ó. Vai ficar maior, né? Mas ele é entre os menores, tem o maior ainda. Então, a gente vai fazer assim. Vou colocar o lado fêmea, tá bom? Aqui, ó, nesses 2. Vou aplicar e mostro pra vocês já aplicado. Então, é só a gente encaixar aqui, ó, na nossa matriz, tá vendo, ó? Dessa forma. E a outra parte é a parte lisa, pra gente aplicar no nosso balancinho. Então, a gente vai encaixar aqui, enfim. Aí é só tirar essa outra parte. Ó. Assim. Eu encaixo ela aqui embaixo, saindo aqui. E aí, aplico esse lado bem assim. Tá vendo? Muito simplesinho, né? Só que também precisa do nosso balancinho. Então, em muitos vídeos eu trago pra vocês essa
variedade de peças em montana, alças, enfim, a gente tem que ter um balancinho, acaba que é um investimento. Mas, se vocês não têm, tudo bem, tem algumas adaptações que a gente pode fazer, como por exemplo, nessa aplicação aqui, tem outro vídeo meu explicando sobre isso, eu vou dar um breve resumo. Tá vendo? Eu não faria esse furo aqui, tá? Eu só faria esse furinho pra aplicar com o nosso balancinho, enfim. E se vocês não tiverem essa matriz, não tem problema. Então, aqui embaixo, eu iria aplicar o meu botão imantado tradicional, que é aquele que tem as hastezinhas de aplicar. Então, eu aplicaria ele aqui embaixo e aqui ficaria aqui dentro, escondido. Então, essa parte iria cobrir. Então, daria super certo também. Então, uma opção para você que não tem esse botão aqui com acabamento duplo, tá bom? Que fica bem legal, olha. Mesmo ficando maior, não achei que ficou feio nem estranho. Eu vou apertar no meu balancinho. Mas é isso, ficou assim a nossa capinha. Agora, a parte mais tranquila da nossa peça vai ser tá aplicando na nossa bolsa. Eu ainda não fechei aqui, não tem problema, ainda dá pra fechar depois. Ainda quero colocar minhas argolas. Aqui tem um fio que eu deixei sobrando, né, o nosso fio. Vamos aplicar. Pra colocar nossa alça, a gente precisa de uma agulha menor, tá? Tô usando a número 4, ela sempre me ajuda muito. Pra aplicar a alça, tem vários vídeos explicando, então não tem segredo. Eu só vou deixar ela bem aqui estabilizada, pra não ter perigo. E aqui, ó, nosso fio já tá pra cá. Quero jogar ele lá pra dentro aqui, ó. Deixa eu ver se tá fácil. Pronto, quero colocar ele pra dentro da minha bolsa. Pra aí sim eu puxar ele aplicando a nossa aba. Então, nesse mesmo primeiro ponto, ó, trago o meu fio, só uma alcinha. E já quero aplicar aqui. Jogo lá pra dentro, trago o meu fio. Com muito cuidado pra não esgaçar o nosso montana. E pronto, um furinho aqui, outro lá. Nesse meu ponto, ó, já tô percebendo que esse meu ponto ele é 36 milímetros, ele tá muito grande para os furinhos da minha aba. Então, no mesmo espaço, olha, tem aqui os espaços de ponto baixo, mas eu também vou fazer um ponto centrado. Então, é um ponto centrado, um ponto baixo, um ponto centrado, um ponto baixo. E aí, sim, vai dar certinho nessa quantidade de furos que nós temos. Então, assim, a gente adapta os furinhos para qualquer tipo de fio. Se você fizer um fio com 25 milímetros, 24 milímetros, vai dar bem certinho cada ponto baixo, tá? Então, ó, agora eu jogo lá pra trás, trago aqui com cuidado, deixo o acabamento bem bonito. Vou fazendo aqui os meus, chegando no fim, eu venho pra mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa bolsa. Voltei aqui, olha, deu quase a conta, tá bom? Do nosso fio. Então, chegando aqui, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer mais um, ó, terminei os furinhos. Vou fazer só mais um pra trazer meu fio aqui pra frente. E vou puxar ele todo e depois jogar lá pra trás. E também arrematar o nosso fio e ir escondendo as pontinhas. E arrematando. Então, depois eu vou aqui e vou esconder tudo pra gente ir arrematando o nosso fio. Então, tá quase finalizando a nossa peça. Vai ajeitando a peça assim. E aí, a gente vai fazer o acabamento com os nossos outros botões pra tá finalizando a nossa peça. Bom, se vamos para os nossos ganchinhos, tá? Depois fica faltando aí o nosso forro e ela vai ficar pronta. Para isso, também teremos molde. O nosso molde é um quadradinho, olha, fiz todas as marcações. Esse risquinho aqui a gente vai marcar com um estilete, para que a gente consiga também transferir para o nosso montana, que esses aqui serão os ganchos da aplicação. Esse gancho, ele vai ser útil para quem utilizar o botão imantado tradicional com ganchinho. Eu não tô com nenhum aqui para mostrar. No meu caso, eu vou usar o nosso botão no balancinho, que vai ser esse daqui, que é o mesmo que eu apliquei na aba. Então, eu só vou precisar de um furo no meio, mas de qualquer forma eu vou deixar todas as marcações para vocês. Ó, só vou precisar de um furinho aqui no meio, então já vai estar ótimo para aplicar o nosso botão imantado dessa forma. E as laterais vão ser costuradas. Para costurar, desse fio que eu utilizei para vocês, sobrou exatamente esse pedacinho aqui.
Só isso. Então, a gente vai cortar uma parte mais fina para nós estarmos costurando. Então, vão ser 2 partes fininhas pra gente costurar esse nosso botão na peça. Claro que você não precisa, mas eu achei bem legal trazer essa aplicação também no Montana pra vocês. Então, ó, parte bem fininha, já vai resolver. Nós vamos utilizar uma agulha de tapeceiro pra estar costurando. Então, já tô aqui com as nossas bases pra recorte. Eu fiz com um lápis. E aí, é só furar. Se vocês não tiverem um furador, um vazador, porque esse aqui é mais fininho. Do meu vazador tradicional, olha, eu tô usando o segundo menor furo, tá? Tem aqui o primeiro, eu tô usando o segundo, ó, esse aqui é bem mais fino, esse aqui é o segundo, e aí vai crescendo proporcionalmente. Então, eu usei o segundo, que é exatamente esse tamanho aqui. Vou aqui cortar as minhas peças pra gente já aplicar na nossa bolsa e vai ficar bem mais certinho. Se vocês quiserem fazer exatamente com esse fio, saibam que quase que eu não consegui terminar a bolsa, então eu fiz na medida. Eu aconselho utilizarem um de 25 milímetros, eu sempre prefiro, ele tem um rendimento muito maior em todo o fio que você for comprar. Então, eu sempre acho ele bem melhor do que o fio de 26 milímetros. Eu comprei 26 porque eu queria muito testar o fio da Morino e só tinha de 26. Então, eu acabei comprando para teste para vocês e decidi trazer esse modelinho aqui. Eu só apliquei pra vocês verem como vão ficar. O importante é medir. Eu posso falar aqui pra vocês qual vai ser a minha carreira, porque, por exemplo, aqui eu finalizei com uma carreira só de pontos baixos, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu ponto, ele ficou entre a sexta e a quinta, tá vendo que tá bem no meio? Então, vocês podem se basear assim. O ideal é fazer bonitinho. Eu tentei jogar bastante pro fim, pra não ficar esse espaço muito grande. Então, se você coloca muito em cima, o espaço aumenta. Então, eu sempre prefiro deixar bem rente. Então, eu medi e deu mais ou menos aqui. Agora, pra gente medir o outro lado. Basicamente olha, deu 2 dedinhos. Eu vou medir meus 2 dedos e vou estar aplicando na mesma sequência, mais ou menos aqui. Vou só colocar, já fiz o furo no meio, ó. Esse botão, ele é bem simples de aplicar, eu acho ele bem legal. Tô adorando utilizar, a primeira vez que eu utilizo ele. E agora a gente vai medir e ver se é realmente o ideal que fique aqui. Ó. A gente faz o quê? A gente pode amassar a bolsa desse jeito, pra ficar mais certo possível, olha. Pra você não ter erros, tá vendo? A minha base tá dando bem certinho aqui no meu ponto. Deixo ela bem reta. Seguro aqui. Vou tirar e pronto. Vai ficar exatamente aqui. Vou colocar de dentro pra fora. Tenta não arrastar muito o botão. E eu vou deixar um pedacinho lá dentro. Então, vou trazer aqui o meu fio. E vou deixar um pouquinho pra no fim eu conseguir amarrar as 2 pontas. No próximo espaço, jogo lá pra dentro de novo. Assim. E eu vou aqui no próximo espacinho que eu preciso. Opa! Deixa bem justo. E agora, eu não vou pro próximo, eu vou no mesmo, volto lá atrás, pra não deixar nenhum furinho com espaço. Desse jeito aqui, ó. Tá? Vou no próximo buraco. E agora eu volto no anterior. E eu vou ajustando bem. Muito importante você não apertar com grosseria, senão pode acabar rompendo alguns dos furinhos e acabar deixando torta a nossa peça. Vou finalizar a minha aplicação, nossa bolsa tá quase pronta. Vou decidir ali qual vai ser o meu forrinho. A gente ajusta aqui as laterais, eu preferi deixar elas lá pra dentro, olha. Assim. Que vai ficar bem retinho com a nossa aba. E eu vou decidir ali a cor do meu forro pra aplicar também.
Vou terminar aqui e volto ela já com acabamento, ela já prontinha pra vocês verem. O forro, ele é bem simples de fazer, já tem alguns vídeos ensinando como aplicar, como cortar. Vou até finalizar um vídeo da minha máquina nova que eu comprei, que ela é bem legal. E eu mostro pra vocês mais ou menos como é que eu faço o forrinho da bolsa. Olha só, terminei aqui o forro. Ficou bem espaçoso a bolsa, olha. Adorei esse modelinho. Os nossos fechos também foram com sintético. E ficou assim, muito lindinha. E finalizamos assim, mais um passo a passo. Espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho. Eu adorei fazer ele. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe nos comentários. Espero que vocês também façam de vocês. Me marquem lá no Instagram, tá aqui o arroba. O molde tá completo, com todos os ajustes necessários, tá? Então essa aqui foi a nossa peça piloto. E tudo que tinha que ajustar eu ajustei pra vocês. Se quiserem adquirir o molde, tá aqui na descrição também. Espero muito que tenham gostado e até o próximo vídeo.